Soldados, separei para você nesse vídeo uma estrutura de mensagem extremamente poderosa para você conseguir puxar assunto com as mulheres tranquilamente. Mas não qualquer assuntozinho ali que as mulheres respondem de qualquer jeito, com respostinhas secas e sem graça. Mas um assunto que faça ela realmente prestar atenção em você e ficar louca para continuar a conversa. E o melhor é que você pode utilizar essa estrutura de mensagem tanto com aquelas mulheres mais zoadinhas ou até mesmo com aquelas blogueiras super gatas que tem ali no seu Instagram ou com aquele match super foda que você consegue lá no Tinder. Então bora conferir essa estrutura depois da vinheta. Bom, mano, essa estrutura que você vai aprender nos próximos minutos desse vídeo foi uma das responsáveis pela virada de chave na minha vida com as mulheres. Porque antes das estruturas, mano, eu era um cara completamente fracassado com as mulheres. Era sempre visto como a segunda opção. Quando eu mandava pra elas, mensagem pra elas, elas me respondiam de qualquer jeito, com respostinhas secas e sem graça, e eu percebia que as mulheres não queriam conversar comigo. O máximo que eu conseguia era me tornar um amiguinho das mulheres. Tá ligado? Aquele cara pra quem as mulheres contam com quem elas estão transando? Então, eu era esse tipo de cara. Mas depois que eu tive acesso às estruturas de mensagem, a minha vida mudou da água pro vinho. Porque as mulheres começaram a investir cada vez mais em mim, elas começaram a me mandar mensagem simplesmente pra gente continuar conversando, e aí era só marcar um encontro e ter uma noite incrível de sexo com essas mulheres. Essas estruturas me deram acesso às mulheres que eu realmente achava atraente, e não precisei mais apenas ficar com aquelas poucas mulheres que acabavam sobrando pra mim. E foi utilizando esse método diferente de conversar com as mulheres que eu tive acesso a uma mulher incrível que se tornou a minha namorada depois. E eu sei que tudo isso pode parecer loucura, mas eu já ensinei esse mesmo método para outros caras e olha só o que eles me disseram. Esse cara aqui mesmo conseguiu marcar encontro facinho com as mulheres depois que começou a usar esse estilo de mensagem. E esse outro cara aqui mesmo conseguiu levar uma mulher 10/10 pra cama no primeiro dia que ele mandou mensagem pra ela. E tudo isso só aconteceu porque ele utilizou a estrutura de mensagem que eu vou estar mostrando pra você nesse vídeo. Então essas estruturas de mensagem é a solução definitiva pra quem realmente quer marcar encontro com as mulheres utilizando apenas isso aqui, apenas o celular. Então bora entender aqui, mano, o porquê que as mulheres na maioria das vezes respondem os caras de qualquer jeito, meio que só por educação, tá ligado? Ou às vezes simplesmente deixa o cara no vácuo. Geralmente isso acontece, mano, porque o cara começa o assunto com algo que já foi utilizado por muitas pessoas. Então, como por exemplo, um oi, tudo bem, boa tarde, boa noite, te achei muito linda, você é incrível. Mensagens desse jeito já caíram num padrão. Só que o foda desse padrão, mano, é que às vezes você realmente seja um cara interessante, aquela coisa toda, só que só pelo fato de você começar a conversa daquele jeito, a mulher já cria um preconceito sobre você, ela já te julga antes mesmo de você mostrar realmente quem você é. Pra você entender essa parada aqui melhor, imagina o seguinte, que você tá lá saindo do seu trabalho, da sua faculdade, enfim, e vem um cara andando de maneira meio que suspeita, com um capuz assim, e esse cara chega pra você e te assalta. Leva seu celular, suas chaves, leva tudo que você tem. E isso é extremamente ruim pra você, certo? Você gostaria de passar por aquela situação novamente? É bem provável que não. Então, toda vez que você estiver saindo ali do seu trabalho, da sua faculdade, enfim, e vir um cara andando de maneira suspeita pro seu lado, o seu cérebro já vai identificar aquele padrão e já vai meio que ligar um sistema de alerta. Você já vai meio que ficar com medo, você sabe que você pode ter problema naquela situação, porque o seu cérebro percebeu um padrão. Cara andando de maneira estranha pro seu lado, isso pode te trazer um grande prejuízo. E a mesma coisa acontece com a mulher. Então vamos supor que a mulher esteja lá conversando com um cara que mandou oi, tudo bem pra ela. E aí ela conversa com esse cara e ela percebe que no final das contas, a conversa acaba morrendo e que o cara é extremamente chato. E aí ela vai e conversa com 2, 3, 4, 20 caras diferentes que começa a conversa desse jeito e no final das contas ela só perde o tempo dela. Então na hora que você mandar mensagem ela vai pensar assim, opa, já vi esse padrão antes. Todo cara que mandou esse tipo de mensagem pra mim só me fez perder o meu tempo. Eu só tive prejuízo conversando com esse cara. Então, se eu der moral pra esse aqui, provavelmente eu só vou perder o meu tempo mais uma vez. E aí, mano, antes mesmo de você mostrar quem você é, você acaba perdendo todas as suas chances de ficar com essa mulher. Mas enfim, mano, esse exemplo aí foi só pra você entender mais ou menos como que as coisas funcionam, mas não se preocupe, porque daqui a pouco eu vou estar te dando alguns exemplos de mensagens na prática que você pode utilizar aí. Então imagina o seguinte, mano, vamos supor que você esteja assistindo uma série na Netflix. E aquela série é uma bosta, mano. Você assiste o primeiro episódio, é extremamente chato. Você vai querer assistir o próximo episódio? É bem provável que não.
E a mesma coisa acontece com as mulheres. Se o cara já começa a conversa de um jeito chato, ela vai querer continuar a conversa? É claro que não. Então a realidade sobre as mulheres é que elas também querem marcar encontro, elas querem ter uma conversa divertida, só que existem poucos caras capazes de fazer isso. Então quando você proporcionar isso pra ela, mano, zerou o jogo, você vai ter acesso a mulheres incríveis. E para você criar uma mensagem que faça a mulher querer conversar mais com você, você vai precisar ter 3 coisas na sua mensagem. A primeira é chamar a atenção, sendo completamente diferente do oi, tudo bem, sendo uma coisa inédita para as mulheres. Porque uma das coisas que chamam a atenção dos seres humanos são coisas inéditas. Então, por exemplo, se você vê um monte de carro popular passando do seu lado, é bem provável que você nem vai reparar, porque é comum, é coisa do seu dia a dia. Mas agora, se passa uma Lamborghini tunada, é bem provável que você vai observar, porque aquilo quebra o padrão. E não se preocupe que eu vou te mostrar como quebrar esse padrão daqui a pouco, beleza? Outra coisa que você vai precisar ter na sua mensagem também é uma emoção forte. Você precisa ficar preso na mente da mulher para que ela comece a pensar mais em você. E quanto mais uma pessoa pensa na outra, mais ela acaba se apaixonando. Então, se você começar a olhar muito o perfil de uma mulher, a começar a fazer planos com ela, é bem provável que você vai começar a se apaixonar. E uma das formas mais fáceis para você ficar preso na mente de uma mulher é utilizando uma emoção forte. Porque, por exemplo, é bem provável que as coisas que você mais tem facilidade de se lembrar estão associadas com emoção forte. Como, por exemplo, a morte de um ente querido, uma viagem muito legal que você fez ou talvez o primeiro beijo. Porque essas coisas são emoções fortes marcam e ficam presas ali na nossa mente. E o terceiro princípio que você precisa seguir é que você precisa mandar uma mensagem que seja exclusiva. Uma coisa que os seres humanos querem é se sentirem especiais de alguma forma. Então, se você pegar uma mensagem, copiar e colar para 15 mulheres diferentes, é bem provável que ela não vai se sentir especial e isso não vai fazer ela querer te responder muito bem. Mas agora, quando você tem esses 3 pilares, vai ser muito mais fácil para você. E eu vou te dar um exemplo aqui na prática para ficar mais fácil de entender. Olha só essa mulher aqui, por exemplo. Ela tinha postado uma foto ali na frente do espelho, tá ligado? E ela estava com uma roupa extremamente limpinha, extremamente branca, e o fundo ali do quarto dela estava também tudo muito bem organizado. E não sei se você sabe, mas as mulheres, quando elas acabam de se arrumar, mano, o quarto delas vira uma zona. E eu comentei justamente sobre isso na foto dessa mulher. Eu sei, foi uma coisa bem viajada o comentário que eu fiz aqui, mas foi proposital só para te mostrar o poder dessas estruturas. O quanto as mulheres respondem bem, mesmo sendo uma coisa completamente viajada. E a minha mensagem ficou assim: não sei o que me chamou mais atenção. O tanto que seu quarto é organizado ou você conseguir deixar essa roupa branca tão limpa. E dei uma risada aqui no final. Perceba que dentro dessa mensagem aqui, mesmo sendo completamente viajada, tem todos os elementos da estrutura. Essa mensagem aqui mesmo não teria como eu copiar e mandar ela para 15, 20 mulheres diferentes. Também é algo completamente único. É bem provável que nenhum outro cara nunca comentou isso na foto dela. Então é algo único que chama a atenção. E também, como é algo muito exagerado, muito fora da curva, isso também acaba criando um pouco de humor. Então, todos esses elementos juntos fazem as mulheres responderem muito bem. Como foi o caso dela, olha só o jeito que ela respondeu. Ela mandou um monte de kkk, então quer dizer que ela realmente achou isso engraçado, realmente gostou da abordagem e já mandou sim. Eu sou muito organizada com tudo, sempre gostei das coisas limpinhas, então acho que isso colabora com a roupa branquinha e o quarto organizado. Então percebo o quanto que essa menina aqui respondeu muito melhor essa conversa. Daria para mim continuar conversando com ela um pouco mais sobre isso. Enfim, já daria para se aprofundar bastante desse assunto, mas não vem ao caso agora. Mas eu não sei se você percebeu, mas essa conversa aqui está em cima de uma estrutura. E essa estrutura você pode simplesmente pegar algumas coisinhas ali pequenas e substituir na fórmula para você utilizar com a mulher que você quiser e causar esse mesmo impacto. Então a estrutura funciona mais ou menos assim. Você vai colocar ali no primeiro item da estrutura o seguinte: não sei o que me chamou mais atenção. E você vai fazer o primeiro elogio para a mulher. Só que você não vai fazer o elogio meio que chamando ela de linda, de maravilhosa, perfeita ou alguma coisa nesse sentido. Porque lembre-se, isso é bem provável que todos os outros caras já falaram para ela. Então você vai fazer um elogio sobre algo único. E como que você faz isso? Utilizando o que eu chamo de técnica de exclusão. Então você vai bater o olho ali na foto da mulher e você vai eliminar as 3 primeiras coisas que você observou. Então você viu a foto da mulher, você viu que ela é muito bonita, você não comenta sobre isso. Você viu que o olho dela é verde, você não comenta sobre isso. Você viu também que ela está utilizando um colarzinho muito legal, você não comenta sobre isso.
porque é bem provável que a maioria dos caras já comentaram sobre isso. Mas agora vamos supor que você observou que ela também está utilizando um batom vermelho muito bonito e ela também está com um vestido legal. Então daria para você comentar sobre essas duas coisas. Então continuando aqui na fórmula. E aí você coloca o primeiro elogio, no caso, por exemplo, o batom, né? Não sei o que me chamou mais a atenção. Esse seu batom vermelho ou elogio 2, então daria para mim elogiar o vestido dela. Ou o seu bom gosto para escolher um vestido que combina tão bem com ele. E no final aqui eu posso colocar um hahaha, uma risadinha, alguma coisa assim, simplesmente para tentar gerar aquele sentimento de humor. Então perceba que através dessa estrutura eu consigo criar uma mensagem personalizada de um jeito extremamente fácil para qualquer mulher. É bem provável, mano, que se você for lá no seu Tinder agora, no seu Instagram, você também consegue mandar uma mensagem em cima dessa estrutura. Mas para te dar uma ajuda extra, vou te dar algumas ideias aqui de coisas que você pode elogiar em uma mulher. Como, por exemplo, alguma característica física dela, né? Como, por exemplo, o fato dela conseguir cuidar do cabelo, o fato dela conseguir fazer uma boa maquiagem, ou então alguma habilidade dela, como, por exemplo, cozinhar, cuidar bem das roupas, ajudar outras pessoas, ser amorosa com os animais, alguma coisa assim. Ter um bom gosto, que é uma coisa rara de se ver nos dias de hoje, né? Então, ter um bom gosto para filme, para tatuagem, para música, para foto, para estilo, enfim, dá para colocar muita coisa aqui, para escolher roupas, alguma coisa assim. Algum hábito da mulher. Perceba que eu tô te passando coisas aqui, mano, que provavelmente a maioria dos homens não comentariam sobre. Então, na hora que você faz um elogio utilizando alguma dessas coisas aqui, você já vai ganhar muito ponto com as mulheres. Então, elogiar algum hábito, como, por exemplo, o hábito dela acordar cedo, ser dedicada no trabalho, cuidar do corpo, manter uma dieta, ajudar a mãe dela, cuidar dos familiares dela. Você também pode elogiar alguma conquista, algo que seja muito importante para a mulher. Como, por exemplo, ela ter passado em algum concurso, ter ganhado uma promoção no emprego, ter aberto uma nova empresa, ou então ter se esforçado para alguma coisa, né? Por exemplo, a mulher está lá se esforçando para tentar passar em uma prova. Isso já é uma característica que você pode elogiar e isso vai ser completamente diferente do elogio da maioria dos caras. Então, mais um exemplo aqui só para facilitar a sua vida. Vamos supor que você tenha visto o stories de uma mulher que ela tirou uma foto ali na frente do espelho da academia, tá ligado? Em uma bruta segunda-feira de manhã. Batendo o olho nessa foto, você observa que ela é extremamente gostosa. Você vai comentar sobre isso? Não. Você vai se aprofundar um pouco mais. Então, se fosse para mim responder o story de uma mulher desse jeito, substituindo aqui na fórmula, ficaria mais ou menos assim, ó. Não sei o que me chamou mais atenção. A sua disposição para treinar numa segunda-feira de manhã, que é uma habilidade, que é um hábito, que é uma dedicação que ela está tendo, né? Lembra dos exemplos que eu falei para você? Ou o fato de você conseguir fazer uma maquiagem muito bem feita. Então, mandando uma mensagem desse jeito aí, a mulher já iria me responder de um jeito muito positivo. Então, mano, você consegue perceber o quanto fica fácil conversar com as mulheres quando você tem estrutura de mensagem e depois que você manda a primeira mensagem para a mulher, você vai precisar continuar a conversa, certo? Se você está conversando com a mulher no Instagram ou no Tinder, por exemplo, eu recomendo, mano, que você pegue o número do WhatsApp dessa mulher, porque nos meus testes isso aumentou e muito a taxa de encontros que eu consegui. E é por isso que toda vez que eu converso com as mulheres, eu vou lá e pego o número do WhatsApp delas. E dentro do WhatsApp, mano, eu recomendo que você tenha uma conversa sexual. Dá uma olhadinha, por exemplo, nesse print aqui que eu recebi de uma das pessoas para quem eu ensinei essas estruturas de mensagem. Olha só o que a mulher mandou para ele. Adoro, pode me mandar à vontade. Eu não sei sobre o que eles estavam conversando, mas a conversa continua assim. Eu tenho que me controlar, senão eu cometo um pecado. E ele vai lá, todo inocente, e pergunta, que pecado? E ela responde, transar contigo. Você acha mesmo, mano, que uma mulher que fala transar contigo vai furar o encontro com você? É claro que não, o encontro também é interessante. Ela está altamente atraída e com certeza vai fazer de tudo, se esforçar para que o encontro aconteça. E quando chegar lá no encontro, ela não vai ficar conversando como se vocês fossem apenas amiguinhos. Ela vai para o encontro sabendo que pode acontecer alguma coisa a mais. Então, ter uma conversa sexual é extremamente poderoso. Mas você só consegue chegar em uma conversa sexual e marcar encontro com as mulheres quando você segue todas essas estruturas aqui. A sua conversa precisa ter todos esses elementos. Puxar assunto, gerar conforto, pegar o número do WhatsApp e depois entrar em uma conversa sexual e para finalizar você marca o encontro. E a boa notícia, mano, é que eu tenho estrutura de mensagem para
todas essas etapas da conversa, desde aquele primeiro oi até marcar o encontro com a mulher. Lembra o quanto fica fácil, mano, puxar assunto com as mulheres, simplesmente substituindo ali na fórmula e mandando uma mensagem poderosa pra mulher? Eu tenho certeza que se você for lá no seu Instagram agora, ou no seu Tinder, você consegue criar uma mensagem em cima daquela fórmula. E eu tenho fórmula não apenas para a primeira mensagem, mas para todas as etapas da conversa, para que você não fique perdido em nenhum momento e consiga conduzir toda a conversa sem deixar a conversa ficar chata, sem deixar o assunto morrer, para que de fato a mulher invista na conversa e queira marcar o encontro com você. Só que como eu sei que não é todo mundo que está realmente comprometido, não é todo mundo que quer marcar encontro com as mulheres, eu vou fazer o seguinte: se você realmente está comprometido e quer ter acesso a todas essas estruturas, para que você consiga conversar tranquilamente com as mulheres a partir de agora, você só vai precisar fazer o seguinte: você só precisa clicar no primeiro link que está aparecendo aqui na descrição, que eu te conto como você pode ter acesso a todas essas estruturas poderosas. Então, se você ficou interessado, se fez sentido para você, é só clicar no primeiro link que eu te vejo lá no outro vídeo. Tamo junto e esse é só o começo. Falou!